Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula limites, continuação, aula número 2, né, isso é a introdução ao cálculo diferencial. Essa aula se destina a alunos do terceiro ano do segundo grau. Nessa aula nós veremos aí as propriedades dos limites. Na aula passada nós estávamos vendo aí, dado um gráfico, como encontrar o limite. Então, quinto exemplo, né, considere o gráfico da função f de x. Então foi dado esse gráfico aqui, definido por duas sentenças. E esse é o gráfico, essa parte azul aqui, essa parte aqui. Ela é uma função descontínua neste ponto e contínua a partir desse ponto aqui. Foi pedido para calcular o limite de f de x quando x tende para 3 menos. Esse 3 menos é o limite lateral à esquerda do número 3. Então, eu venho aqui no número 3, lá no eixo x, pego um pontinho, um intervalo anterior ao número 3, bem próximo do número 3, e visualmente eu subo, né, porque se eu descer eu não vou encontrar o gráfico, né, eu tenho que subir. Então eu vou subir e vou buscar a ordenada desse ponto. Né? Então aqui é a abscissa e vou buscar a ordenada. Então ele está próximo lá do número 2. Né? Porque quando é 3, o número é 2. Então quando a abscissa for o número 3, a ordenada é o número 2. Né? Então à esquerda eu pego antes, a faixa aqui é amarela. Ó. Então ele caminha para o número 2. Agora eu vou pedir o limite de f de x quando x tende para 3 mais, ou seja, limite lateral à direita. Esse mais aqui é o limite lateral à direita do número 3. Então eu venho à direita do número 3, à direita, essa parte aqui, ó, e busco. Então ele caminha para o número menos 1. Então à direita ele vai tender para o número menos 1. À esquerda ele tende para o número 2. Quando o limite da direita for diferente do limite da esquerda, um é o número 2, outro é o número menos 1, você diz que o limite não existe. Então, esse é virado aqui, cortado, significa não existe. Então, não existe o limite quando o x tende para o número 3 da função f de x. Agora, se eu tivesse feito o pedido, limite de f de x quando o x tende para 0. Ora, quando ele tende para 0, ele caminha lá para o 6. Ó. 0 seria esse ponto aqui. Ó, né? Então, à direita do 0, ele tende para o número 6. À esquerda também, ele tende para o número 6. Então, aqui ele existe. Então, limite de f de x, quando x tende para 0, é o número 6. Posso olhar à esquerda e olhar à direita. Então, isso nós vimos na aula passada. Agora, definição de limite. Considerando o gráfico da função f de x, que é essa reta aqui, no caso essa reta. Limite de f de x quando x tende para a é igual a L, ou seja, o número a. Quando tende para a é a abscissa e L é a ordenada. Então, é o número L. Dizemos que f de x, quando x tende a é igual ao número real L, se e somente se os números reais para os infinitos valores de x que permanecem próximos de L, sempre que x estiver muito próximo de a, que é isso daqui, ó, a direita e a esquerda. Então, a direita ele tende para o L. À esquerda também ele tende para o L. Então, o limite é o número L. Teoremas sobre limites. Esses teoremas não serão demonstrados. Né? A demonstração disso fica para um curso superior. Aí. Então, considerando as funções f de x e g de x definidas num domínio D, tal que o limite de f de x, quando x tende para x0, é igual a e o limite da função g de x, quando x tende para x0, é igual ao número b. Né? Então, nós vamos considerar isso aí. Né? O limite da função f de x é o número a e o limite de g de x é o número b. Primeira propriedade é o limite de uma constante. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Para quem não sabe o que é constante, é um número. Né? Um número 3, 8, 9, menos 5, raiz quadrada de 3, menos 7, num pelado sem x. Então, o limite de k é o próprio k. Porque o gráfico é uma reta paralela ao eixo x. Você aprendeu isso lá na geometria plana. Né? Limite de uma constante é a própria constante. Então, exemplo, limite de 8 quando x tende para 10 é o número 8. 8 é uma constante, está vendo aqui? Ó? Então, a resposta vai ser o próprio número 8. Tanto à esquerda como à direita, se você desenhar o gráfico, ele caminha para o número 8. Limite de menos 5 meios. Isso aqui é uma constante, menos 5 meios. Vai ser menos 5 meios mesmo. Não interessa para onde ele tende. Ele pode tender para 4, para 5, para 10, para 1000. Então, o limite da constante é a própria constante. Está lá o gráfico. É o limite da soma. O limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites dessas funções.
Então a função f de x mais uma função g de x é o limite da função f mais o limite da função g. Eu falei que o limite da função f é um valor a e o limite da função g é b. Então a mais b. Exemplo, limite de x mais 1. Então isso é a mesma coisa de limite de x mais o limite de 1. Separei em duas funções. Isso aqui é a função f, isso aqui é a função g. Limite de x quando x tende para 2, você pega o 2, no lugar desse x você coloca o 2. Ó. Então fica 2 mais 1. E o limite da constante é a própria constante, que é o número 1. 2 mais 1, 3. Né? Obviamente, você pode fazer isso direto. Você tomaria o 2 e faria o f da função. 2 mais 1, 3. Né? Aqui eu usei a propriedade, separei em duas funções. Exemplo 2. Limite de x ao quadrado menos x quando x tende para menos 5. Então, separei limite de x ao quadrado mais limite de menos x quando x tende para menos 5. Agora, no lugar do x, eu coloco menos 5. Então, tirei o x aqui e coloquei menos 5. Tirei o x aqui e coloquei menos 5. Menos 5 ao quadrado é mais 25. E menos vezes menos, mais. Né? 25 mais 5, 30. Então, limite, valor 30. Outra propriedade, limite do produto. Então, o limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites dessas funções. Então, o limite de f de x vezes g de x é o limite da função f de x vezes o limite da função g de x, quando x tende para x0. Isso aqui valor é a, isso aqui é o valor b. Então, a vezes b. Exemplo, 5x ao cubo quando x tende para 2. Então, é o limite de 5, quando x tende para 2, vezes o limite de x ao cubo, quando x tende para 2. O limite da constante, isso aqui é um número, é o próprio número, que é 5. E no lugar do x eu vou colocar 2. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que é 8. 5 vezes 8, 40. Então, o limite aí, 40. E o limite do quociente. Então, dado o quociente, limite de f de x dividido por g de x, obviamente g de x tem que ser diferente de zero, não pode ser igual a zero, vai ser o limite da função f dividido pelo limite da função g. Exemplo, limite de x mais 2 dividido por x menos 1. Então, é o limite de x mais 2 quando x tende para 5 e o limite de x menos 5 quando x tende para 5. Aqui você substitui 5 mais 2, 7. 5 menos 1, 4. Então, 7 quartos. Agora, o limite de uma raiz. O limite da raiz enésima de uma função é igual à raiz enésima do limite dessa função. Isto é, limite da raiz enésima de f de x é igual a raiz enésima do limite da função de f de x quando x tende para x0. Obviamente, o a maior é igual a zero. Exemplo, limite da raiz cúbica de 4x ao quadrado quando x tende para 2. Isso é igual a raiz cúbica do limite de 4x ao quadrado quando x tende para 2. Então, no lugar do 2, do x, eu vou colocar 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. Então, aqui, ó, estou substituindo. No lugar do x, você coloca o número 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. Raiz cúbica de 16. 2 à quarta é 16. Eu posso fatorar também aqui o 16. Ó. 16 é 2 à quarta. 4 dividido por 3 é 1, sobra resto 1. Então, uma parte sai do radical, uma parte fica. Lá da oitava série, são estudos radicais. Né? Ou, simplesmente, você pode deixar assim também, ó, raiz cúbica do número 16. Ou você pode melhorar isso aí, fatorando 16. 16 é 2 à quarta. E 4 dividido por 3 é 1, sobra resto 1. Uma parte sai do radical, uma parte fica no radical. Então, essas propriedades nós iremos usar futuramente na aplicação de exercício. Então, é bom saber essas propriedades. Né? Apesar de que eu posso substituir direto. Ó, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. Ou eu posso usar as propriedades. Então, na hora de resolver alguns limites futuramente, nós iremos utilizar essas propriedades. Até a próxima.